Flávio Dino marcou uma audiência para 1º de agosto e intimou o Procurador-Geral da República, o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro da Advocacia Geral da União, esse vai ser o defensor da posição do governo, o chefe da Advocacia do Senado, o chefe da Advocacia da Câmara. Estes, obviamente, vão defender a posição das casas e do Congresso de maneira geral, e o advogado do PSOL, que é o partido autor da ação. Basicamente, o Dino quer saber o seguinte: vocês estão desrespeitando a decisão do Supremo, que considerou as emendas de relator RP9 inconstitucionais, que considerou que aquele mecanismo viola princípios constitucionais, na decisão da então ministra Rosa Weber, e depois ratificada pelo colegiado. Ah, mas não tem mais RP9, agora é RP2. O que é RP2? Porque nós temos emenda individual, a emenda individual, que é impositiva, a emenda de bancada, e essa é suprapartidária, basicamente é uma representação dos estados, e aí unindo, em muitos casos, partidos que se opõem um ao outro, que são antagonistas dentro do Congresso e na vida política e na vida eleitoral, mas que se unem para a aprovação de certas emendas, geralmente encomendadas por governadores. Emendas de comissão, emendas de relator. As emendas de relator não são do relator. Não são do relator do orçamento. Isso é balela. Elas são definidas por quem preside a Câmara, por quem preside o Senado, e dão aos presidentes das casas um poder extraordinário, que é o poder do dinheiro, o poder de dizer quem leva, para onde leva, quem recebe, para que recebe, para usar em quê. Só que estamos falando de dinheiro público, dinheiro que sai do bolso de todo mundo, principalmente, como sabemos, do mais pobre, porque o pobre, relativamente, proporcionalmente, paga mais imposto do que o rico no Brasil. Mas sai de todos, sai até do que está na miséria total. Sem lenço, sem documento, sem casa, sem comida, sem trabalho, na rua. Mas quando ele vai ali na esquina comer um pãozinho com manteiga, porque ele ganhou um dinheirinho, ele vai lá, compra para comer, paga imposto. Consegue comprar uma garrafinha com água, paga imposto. Não tem jeito. Consegue comprar uma fruta, paga imposto. Todos pagam imposto. O que deve ser feito com esse dinheiro? Para isso existe o orçamento. O governo faz uma proposta e ela passa pelo Congresso. Quanto será usado no próximo ano em saúde, em segurança pública, em educação, em transporte, nas Forças Armadas? Quanto será utilizado em cada área que depende de recursos públicos? Institutos de pesquisa. Quanto será utilizado? Quanto vai para a Embrapa?
quanto vai para as universidades federais. Isso é definido. Só que há uma ideia que, quando ela é apresentada, ela é razoável. Olha, os ministros, o governo, eles estão muito longe, num país tão grande, do que acontece nos rincões, nos sertões, na selva amazônica, no Pantanal, nas montanhas de Minas, nos Pampas, no sertão do Nordeste. É preciso que os parlamentares que conhecem suas regiões, de lá vieram, lá são eleitos, apontem para onde esse dinheiro deve ir, como ele deve ser usado. E aí veio esse mecanismo de emendas individuais. Ou seja, o representante direto da vontade popular, porque ele foi eleito, em tese, conhecedor da realidade da sua região, vai apontar onde esse dinheiro deve ser utilizado, com limites. Há um limite para cada parlamentar. Aí vem o seguinte, o que chegou lá agora, não conhece ninguém, fica lá no fundão, ainda tem vergonha de subir à tribuna. Ele tem 30 milhões ali, moleza, moleza. E pode, inclusive, como agora virou uma nova prática, né? Pode alugar a emenda, ou seja, eu não sei o que eu vou gastar esse dinheiro. Aí ele pode, por intermédio de outro parlamentar, destinar esse dinheiro para essa ou aquela obra, geralmente alguém do mesmo estado e tal, né? Para essa ou aquela obra, essa ou aquela cidade. Mas inventaram as emendas de relator e por isso surgiu a expressão orçamento secreto. E o Flávio Dino afirmou o seguinte: não há comprovação do cumprimento integral do trecho sobre dever de transparência na execução do orçamento e divulgação de informações completas, precisas, claras e sinceras. São as palavras do Flávio Dino. E também a tal emenda PIX, que são emendas individuais na modalidade transferência especial pela alta opacidade e baixo controle. Olhem, ouçam as expressões utilizadas pelo Flávio Dino. Alta opacidade, baixo controle. E determinou o envio das informações sobre esse tipo de transferência ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da República para as providências que entenderem cabíveis. E o Dino, ele chegou a usar a expressão muito interessante de emenda pizza, porque há um fatiamento dessas emendas. E ele disse: fica evidenciado que não importa a embalagem ou rótulo, RP2, RP9, RP8, emendas pizza. Por que RP2? Por que ela surgiu? Porque a RP9 era isso que dizíamos aqui, né? Em tese, formalmente, o relator do orçamento apresentava essas emendas. E aí o que acontecia? Quem pegou dinheiro? Não sabemos. Não sabemos. Teve até o assinante. Teve até o famoso caso em que estava lá, num documento oficial, quem pegou essa parte do dinheiro público? O assinante. Aliás, estava assinante. Pode ser a assinante. O assinante. Você não sabe.
e as exigências citadas pela Rosa Weber, como passamos aqui 2 anos, 3 anos falando sobre isso, ainda no governo Bolsonaro, que, na verdade, você não tinha o atendimento às exigências constitucionais. Quais são? Transparência. Que parlamentar apresentou essa emenda? Que parlamentar pegou o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Por que foi para lá? Aí você já tem transparência e publicidade, a divulgação de quem pegou, por quê, para onde. Quem recebeu? Recebeu para fazer o quê? E aí vem o outro aspecto, também exigência constitucional. Aspecto não mencionado pela Rosa Weber, mas que também é um problema com esse tipo de emenda. Não só com esse tipo de emenda, com outros também, outros tipos também, que é a fiscalização. Então, há casos em que dinheiro saiu do cofre, dinheiro do povo, e foi para uma cidade. Por que aquela cidade foi escolhida? Não se sabe. Porque há outras com as mesmas necessidades ou até com necessidades maiores, com urgências. Por quê? Não se sabe. Aí, o que aconteceu? Não, foi para construir um hospital. Pô, muito bom. Legal. Depois de um tempo, a imprensa local avisa o país. Olha, sabe aquele hospital que vocês pagaram? Ele não funciona. Mas peraí, por que não funciona? Bom, porque de fato construíram aqui um prédio, mas não há equipamento. Construíram um prédio. Está lá, hospital tal, mas não funciona, não atende ninguém. Número de pacientes por dia, 0. Porque não tem nada lá dentro. E aí? É um crime contra todo mundo, porque todo mundo paga imposto, mas um crime especialmente grave, cruel, contra os cidadãos daquela cidade. Porque eles receberam um hospital que não funciona, que não atende ninguém, que não abre a porta, porque não tem nada lá dentro. E passa um outro ano, e o que acontece? Agora, aí inventaram a RP2. Então, o tribunal decidiu, a Suprema Corte decidiu, não pode emenda de relator. É inconstitucional. Você não sabe que parlamentar pegou. Por que que o dinheiro foi para tal lugar? Por que que um deputado do Sergipe mandou dinheiro para o Mato Grosso? Por que que um deputado de São Paulo mandou dinheiro para Roraima? O que está acontecendo? Aí, inconstitucional, aí chegaram à conclusão, tá, mas já tem obra em andamento. Então, o bom senso, não vamos parar as obras. Aquelas que tinham verba, dependendo exatamente dessas emendas. Vamos continuar essas obras. Tá bom. Só que agora, o governo começa a aprovar novos projetos com o mesmo sistema. O que mudou? Não é mais RP9. A RP9, dos tempos do Bolsonaro, sumiu. Agora é RP2. O que é RP2? Os ministérios liberam. Só que não é assim. Não é que a Anísia decide para onde vai o dinheiro. Camilo Santana decide para onde vai o dinheiro. O Alexandre decide para onde vai o dinheiro. Nada disso. As coisas não funcionam assim. Os parlamentares dizem para onde vai o dinheiro. Mas como a liberação
é feita pelo Ministério, é ainda mais grave. Por quê? Porque agora, exatamente quem tem força política, exatamente aqueles a quem o governo quer agradar, porque podem representar problemas no parlamento para o governo, exatamente esses passam a ser os donos desses recursos. E principalmente quem tem poder para valer, como é o caso do Arthur Lira. Então, você tem hoje, só em Alagoas, você tem prefeituras controladas por parentes do Lira, ou então controladas por aliados do Lira e que passam a receber esse tipo de recurso. E não é brincadeira, o Ministério da Integração, ele destinou 124 milhões à Codevasf, que é comandado pelo João José Pereira Filho, o Joãozinho, primo do Arthur Lira. Esse dinheiro vai financiar obras em 10 cidades do estado. Dessas 10, 9 governadas por aliados do Lira. Pergunta simples: quem decidiu para onde ia o dinheiro? O Ministério da Integração, a Codevasf, portanto o Joãozinho, ou o Arthur Lira? É óbvio que o Arthur Lira decidiu para onde ia essa grana. Então, o modelo não se alterou. E por isso que o Flávio Dino fez essa convocação dessa audiência. Então ele vai ouvir Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União, vai ouvir o representante do PSOL, que entrou com a ação, vai ouvir advogado do Senado, advogado da Câmara, que obviamente, assim como representante da Advocacia-Geral da União, vão defender o uso dessas emendas. A legalidade, a constitucionalidade, vão argumentar que elas não são como as emendas de relator, o mecanismo RP9. O Dino está dizendo, olha, tudo que eu vejo até agora é que é a mesma coisa. E, portanto, os mesmos princípios constitucionais estão sendo feridos. Há aqui alguns perigos para o governo. Para o governo. É bom lembrar que as emendas de relator, elas são desenvolvidas naquele ambiente em que o Centrão toma posse da execução orçamentária por intermédio do Ciro Nogueira, então chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Foi a maior perda de poder do Paulo Guedes em todo o tempo em que ele esteve no Ministério. Ele perdeu o carimbo final da execução orçamentária, que sempre pertenceu e deve pertencer ao Ministério, seja Fazenda, Economia, Finanças, mas ao ministro dessa área. Ele perdeu, passou para o Ciro Nogueira, e aí Ciro, Arthur Lira e partidos aliados tomaram conta do orçamento. Ou seja, onde estava, depois de perder muito poder para o Congresso, onde estava o poder decisivo do Executivo? A chave do cofre. A chave do cofre portava o poder. Perdeu a chave do cofre. Entregou a chave do cofre. E aí o governo tenta recuperar, o governo Lula, com a RP2. Não recupera. Ministro virou apenas carimbador do pedido que deve ser atendido, do pedido feito pelo parlamentar com o poder. Não é qualquer deputado que chega lá, não é?
Não é qualquer deputado que chega lá e determina isso. Tem de ter poder político na Câmara, tem de ter poder político no Senado, não é qualquer senador. E aí, o perigo é que esse mecanismo aprofunde a apropriação do cofre pelo Congresso, relegando o Executivo à insignificância. Segundo perigo é aprofundar a prática de atender, aceitar, acatar e, de repente, perceber que já não faz nada que não seja aprovado pelo parlamento, pelos líderes de um grupo de partidos e que o governo permanecerá nas cordas. Será uma condição permanente. Ele vai ser o carimbador da execução orçamentária. Ele não decidirá mais a execução orçamentária. E o terceiro perigo, Ronald, Agrela, todo mundo que está com a gente, é uma armadilha que sempre esteve, desde que o Supremo disse é inconstitucional, manter esse sistema, ainda que com nova roupagem, deixa de ser RP9, agora é RP2, deixa de ser o relator, passa a ser o ministro. Onde está o perigo? Que em algum momento isso seja usado para acusar o Executivo de descumprimento da decisão do Supremo e, portanto, de cometer inconstitucionalidades, caracterizando crime de responsabilidade. Olha a armadilha que está ali. E por isso até é muito importante que o Flávio Dino chame todo mundo, porque aí você precisa do aval do Supremo. Não, esse mecanismo não é igual, esse mecanismo não repete o outro em seus vícios e em suas inconstitucionalidades. Ele atende exigências da Constituição, tais como transparência, publicidade e possibilidade de fiscalização. E se ele disser, e aí o Supremo ratificar, não, isso aí é inconstitucional, isso aí é uma roupinha nova para aquilo que o Supremo já disse é inconstitucional. Eles acabam com essa indecência e o governo estará livre do risco de ser acusado depois, pelos mesmos que hoje usam esse mecanismo, ele ser acusado de improbidade administrativa e de ferir a Constituição deliberadamente. São riscos muito altos para um mecanismo viciado e que não trata o dinheiro público com a decência devida, meu caro Ronald Gimenez.